em comum entre o compositor e cantor Cartola, a Cora Coralina, Oscar Niemeyer e Ney Matogrosso? É muito interessante, gente, porque todos começaram as suas vidas, essas vidas que os tornaram conhecidos a partir dos 60 anos de idade. Vocês imaginem que a Cora Coralina fez o primeiro livro de poesias dela com mais de 70 anos e o Oscar Niemeyer, aos 90, resolveu aprender a tocar cavaquinho. Então, essa coisa de que a gente fica meio gagá, isso está na cabeça preconceituosa de quem dissemina isso, porque a velhice pode ser um lugar de inteligência, de expansão de consciência, é um lugar criativo, rico. E para falar sobre isso, um assunto maravilhoso, vocês vão amar este episódio. Eu trouxe a psicanalista Denise Souza, que está estudando a velhice a partir de um olhar, um novo olhar para a psicanálise, que até então não contemplava pessoas 60 a mais. Denise, bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, Fátima, a oportunidade. É um prazer estar aqui contigo para podermos conversar sobre esse assunto assim que para mim me encanta, me apaixona e que é motivo de estudo há mais de 20, 30 anos. É mesmo? Sim, sim. Como é que tu começaste isso? Olha, começou assim. Eu e a Adriana Mendonça, uma colega, começamos a nos dar conta que recebíamos pacientes que não eram os habituais na clínica, que eram pacientes com mais de 60 anos que chegavam nos dizendo que não se sentiam bem atendidos em tratamentos anteriores. Nós então começamos a nos dar conta que o atendimento clássico, a psicanálise clássica, a psicoterapia clássica não dava conta para compreender os conflitos que eram vividos naquele momento. Normalmente era uma terapia breve, focal, medicamentosa, como se não valesse a pena pensar, se redescobrir, se recriar, se reinventar nesse momento da vida. Então, exatamente a partir das queixas que nós ouvíamos de tratamentos anteriores, e eram de pessoas muito conceituadas, nos chamou a atenção que devia haver alguma coisa equivocada nesse processo. Isso nos fez, então, começar a pensar, começar a revisar a teoria clássica e começar a entender, a partir da escuta desses pacientes, que existia um movimento diferente acontecendo e que era devido à longevidade, à possibilidade dessas pessoas viverem mais e querer viver com qualidade, repensando as suas escolhas, repensando o jeito de usar o seu tempo e principalmente se dando conta que eles estavam sendo vítimas de um descrédito, de um preconceito, de alguém que não podia olhar para esse momento do ponto de vista de quem está vivendo, mas quem olha de fora e desconsidera isso. Ou seja, o pessoal 60, 70, 80, dá um medicamento meio que te aquieta num canto, te aboleta no sofá, o aboletar-se como a boleta, que é o medicamento, e também faz a pessoa ficar numa situação de passividade, não incômodo para ninguém. Exatamente. Era isso que estava acontecendo. Sim. E vocês sentiram... como é que vocês olham para esse lugar da psicanálise que não estava se atualizando? Onde é que vocês buscam essas referências e esses novos jeitos de olhar? Olha, é muito interessante isso que tu pergunta, porque, em primeiro lugar, não existia bibliografia nem estudos que contemplassem essa faixa etária. Eram muito poucos, era pensado na literatura autores que se debruçassem, a se dedicassem a escrever ou a pensar sobre isso. E eu acho que isso é uma herança que foi freudiana, porque o Freud ele não acreditava que pudesse haver um benefício
de uma psicoterapia ou da psicanálise para pacientes com mais de 50 anos. Porque logo morriam. Exatamente, a expectativa de vida ali no fim do século XIX, início do século XX, exatamente quando a psicanálise estava se instituindo, era uma expectativa de vida de 30, no máximo 40 anos. Então, a longevidade era um privilégio de muito poucos. E a ciência entendia que não existia plasticidade psíquica, muito baseado no conhecimento da ciência do momento de que não haveria neuroplastia. O que é isso, neuroplastia? Neurológica? Sim, o cérebro, a visão da ciência naquela época era que o cérebro deixava de produzir novos neurônios, os neurônios morriam, não se reproduziam mais, e alguns circuitos, as ligações que os neurônios faziam nas suas sinapses, enfim, acabavam se deteriorando. Isso fez com que, tanto do ponto de vista da ciência como no imaginário da população, se associasse velhice com deterioro, com involução, com movimento regressivo. Sim, uma espécie, aquilo que a gente que diz assim, a pessoa está fora da casinha, Exatamente. Ela já não bate bem, porque bater bem significa ser jovem, estar atualizado, mesmo que essa juventude ela seja, ela é tratada como se só ela valesse, como se a saúde fosse ser jovem, a velhice é doença. Dá para fazer essa... Sim, dá para se traçar esse paralelo, e isso tem a ver com uma herança, né, que nós trazemos ainda de presente de gregos. Opa! Sim, porque quem traz para a cultura a ideia de que a juventude, o ideal de beleza é o juvenil, foram os gregos. Né? E eu acho que isso segue se perpetuando até hoje, apesar de tudo que se desconstrói, nós seguimos da mesma forma que lá na Grécia Antiga, cultuando a beleza do jovem, quer dizer, a musculatura, a rigidez, a beleza. E o velho acabou sendo, de uma certa forma, assim, proscrito, né? Ficando com ele todo o pensamento que detrator, aquilo que dizia que desqualificava o velho. Né? Bom, mas eu fui falando disso, mas o que eu quero voltar é para dizer que a neuroplastia é justamente essa descoberta de que existe a possibilidade da produção de novos neurônios, que isso não termina, isso não tem um prazo de validade biológica. Então, novas conexões podem ser feitas independente da idade que se tenha. Gente, presta atenção nisso. Novos neurônios, a gente não fica gaga assim, não é bem assim. Eu gostaria que tu repetisse isso e olhasse para essa câmera aqui e dissesse isso, porque isso é a grande novidade, né? Sim. Eu posso dizer o seguinte para vocês, e com muito prazer, prestem bem atenção. Existe a possibilidade de fazermos novas conexões, de seguirmos ligados, ligando, tanto do ponto de vista da fisiologia cerebral, como na vida. O psiquismo também é flexível. Existe uma flexibilidade psíquica, assim como existe uma plasticidade neuronal. Isso nos coloca com perspectivas de fazermos novos aprendizados, de mantermos a potência criativa, né? Existem estudos que mostram que, às vezes, o potencial criativo aumenta em muitos criadores quando a gente confronta a pessoa consigo mesma. E vê que, então, no processo de envelhecimento, se adquire um estilo pessoal, se tem mais autoridade, autonomia para criar. Né? E isso é um ganho da maturidade, isso não é um patrimônio do adulto jovem. O adulto jovem está muito aprisionado ainda ali onde o adulto maduro consegue se liberar. Muito mais. Sim, porque isso do adulto jovem, os jovens estão naquela fase
de não olhar para dentro e nem olhar direito para fora. Neste momento, todo mundo nessa coisa de corre, 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 produzir, 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 não se sabe muito bem para quê e para quem. E quando tu vê, tu ficou velho. E aí tu é deixado de lado, né? Mas tu acha que a cultura, ela não é terrível e ela não acaba com esse velho que precisa acreditar nele mesmo, olhar para si mesmo, construir sua autoestima, não se entregar para a morte antes do tempo? Vou seguir nessa linha de raciocínio que eu vinha traçando até para poder te responder isso. A gente sabe que a neuroplastia, ou seja, o funcionamento íntegro do cérebro, ele não depende só de fatores biológicos e genéticos, ele depende do ambiente. Sim. E da vida emocional da pessoa. E o ambiente, e por isso a cultura entra aí, vai desempenhar um papel muito importante para dar credibilidade ou não ao processo do envelhecimento. E nesse sentido, o preconceito, ele é violento ainda hoje, no século XXI, mesmo nós sabendo todos os ganhos que a gente tem no processo de envelhecimento e que o processo de envelhecimento ainda tem desenvolvimento e crescimento, não é involutivo e não tem deterioro, nós ainda sofremos pressões importantes. Mas isso não é falta de informação? Também. E também uma escolha social de deixar o velho num lugar de fora, porque o velho representa custo para os governos, né? Representa um peso para as famílias, não é? Sim. O que eu entendo é que eu acho que está existindo um movimento de dentro para fora. O que eu quero dizer? Somos nós, os adultos maduros, como eu gosto de dizer, né? Os adultos maduros, que estamos mudando isso. Porque mesmo que tenha existido ou que exista uma pressão cultural ou social, nós não nos deixamos levar. Nós estamos criando novos modelos de envelhecimento porque a gente segue trabalhando, a gente segue produzindo, a gente segue, mesmo que tendo terminado o tempo formal de trabalho, nós seguimos. E isso é que está modificando a cultura. Isso que eu chamo desse movimento de dentro para fora. Somos nós que não estamos mais aceitando o que tradicionalmente a cultura e a sociedade impôs como um paradigma. Por quê? Porque isso efetivamente está mudando. Os velhos não aceitam mais esse lugar passivo que antigamente era imposto. Pois é, aí tu falaste nós. Quem somos estes nós? Porque as mulheres, hoje eu vejo muita mulher, aquilo que a gente falou aquele dia do divórcio grisalho, né? As mulheres hoje com 50 anos de casamento estão saindo fora e não querem saber. E tu falaste uma coisa bem interessante que é a mulher passou a vida dela meio que no privado, né? Na casa, nos filhos, correndo do trabalho para casa, e os homens ocupando um espaço público. E aí, quando chega a velhice, o homem quer voltar para casa e se aquietar. E as mulheres estão prontas para sair. Há um descompasso de gênero aí na velhice, né? Essa questão é muito interessante, porque eu acho que as diferenças de gênero, elas sempre existem. Eu acho que desde que a gente nasce e vão nos acompanhar até a velhice e a morte. Mas eu penso que no processo de envelhecimento e na adultez madura, e aí eu digo nós, quando nós temos 50, 60, 70, 80 anos, por isso eu me incluo nessa faixa e digo nós, as diferenças começam a ficar mais exacerbadas. Por quê? Exatamente por aquela questão que tu comentaste. O homem, tradicionalmente, ele
está muito mais voltado para o público do que para o privado. Ele tem pouco contato com a vida doméstica pelas exigências de trabalho, pelas exigências de estar mais voltado para fora do que para dentro. Quando o tempo formal de trabalho cessa, eles clamam por voltar para casa e poder usufruir da vida doméstica. As mulheres sempre, nos últimos tempos, elas se dividem, elas têm uma dupla jornada. Elas estão voltadas para a vida doméstica, ainda criando os filhos, ainda cuidando das questões escolares, das atividades paralelas dos filhos e também se dividindo nas suas atividades de trabalho. Quando o tempo formal de trabalho da mulher cessa, ela clama por sair da vida doméstica e ir para o público, para a vida social, para a vida cultural. Isso gera um grande descompasso. E um distanciamento. Porque os homens acabam não querendo acompanhar as mulheres na vida social. E elas vão usar de um artifício que é muito importante na maturidade, que são as amigas. Uhum. Eu chego lá, mas antes eu quero dizer o seguinte, inclusive a vida social, no início, é muito diferente, porque os homens têm uma vida social, os homens também têm muitos amigos, mas normalmente eles saem para jogar o futebol, eles fazem depois o churrasco aqui no Sul, pelo menos, né? Fazem o seu churrasquinho depois de jogar o futebol, eles têm agremiações, eles têm o Lions, o Rotary, a maçonaria, se reúnem em clubes esportivos. E a mulher sustenta isso por um tempo. Eles podem fazer isso porque a mulher está em casa cuidando dos filhos. Isso se inverte porque, à medida que o homem vai envelhecendo, e é natural, essas programações que estavam sempre linkadas com comer, beber, jogar, elas começam a diminuir porque as limitações físicas impedem de que isso se mantenha. Uhum. Então, o vínculo com os amigos, no caso dos homens, também se restringe com a restrição dessas programações. Sim. As mulheres não. As mulheres retomam o vínculo com amigas de longa data, que até não se viram por um tempo, mas mantêm contato eventual. E o que a gente vê hoje são grupos de mulheres jantando fora, indo a shows, elas viajam juntas. Uhum. E eu não estou falando de mulheres nem divorciadas, nem viúvas, nem só solteiras. Às vezes as mulheres casadas criam artifícios. Os maridos não querem viajar, elas vão viajar com as amigas. Uhum. Então, existe uma autonomia, existe uma liberdade, existe uma diferença importante que eu digo, é de dentro para fora, porque as mulheres é que estão conquistando esse espaço diante do descompasso. E as amigas são as parceiras que conseguem acompanhar, porque normalmente estão vivendo uma situação semelhante. E também não tem uma coisa de que as mulheres têm um maior cuidado consigo mesmas. Toda essa questão do cuidado, eu cuido dos outros e neste momento eu passo a cuidar mais de mim. Mas as mulheres vão mais a médico, esse estímulo ao cuidado estético, ele acaba também indo para a saúde, né? Ao cuidar dos filhos, ela entende também a necessidade do autocuidado e elas vivem mais, né? E tem uma disponibilidade de saúde, uma vida mais saudável, né? Do que os homens. Sim, isso é inegável. Assim. Para as mulheres, ir ao médico é uma coisa que as acompanha desde sempre. Porque a mãe levava no pediatra, depois a mãe leva no ginecologista quando está adolescente. Depois que temos, né, uma vida sexual, ou casamos, ou temos um parceiro, uma parceira, nós seguimos esse cuidado praticamente anual, depois semestral. Nós precisamos fazer exames porque tem uma cultura, nós temos que nos cuidar para poder cuidar do outro. Né? E principalmente porque para nós existe uma preocupação com o câncer de mama, com o câncer de ovário, com o câncer de útero. Isso nos força a estarmos muito atentas e fazermos check-ups muito regulares. E não é no processo da adultez madura, já é na adultez jovem que isso acontece. Isso já acontece muito antes. Então,
acho que tem um cuidado maior com a própria saúde, sim, e os homens não. Os homens começam a se cuidar já na maturidade, quando começam a temer um infarto, quando começam a temer um problema de próstata, quando começa a saúde falhar um pouquinho, a ter pressão alta, eles vão buscar o cuidado. Mas já é tardio, já é mais tarde. Com a mulher ingressando no mercado de trabalho e competindo em igualdade de condições com o homem, ou tentando buscar uma igualdade, né, de trabalho e remuneração com o homem, as mulheres têm se estressado mais. Sim. E a gente observa que as mulheres também estão tendo, em função do estresse, algumas doenças características Dos homens. E mais precocemente, né? São os ganhos e as perdas que Que implicam, tipo né? de Infarto. problemas de infarto cardíaco, Exato, né? exato. Isquemias, isso começa a aparecer. Porque é muito interessante, né? Alguns estudos mostram que exatamente a plasticidade, mas principalmente a forma como nós nos cuidamos e a forma como a gente se sente cuidado, nos deixa mais saudáveis. Tu estava falando, as mulheres estão sempre cuidando de alguém, né? E acho que precisamos nos cuidar e sermos cuidadas também, porque esse cuidado ativa uma coisa muito interessante que eu descobri faz pouco tempo. Que quando nós nos sentimos amados e cuidados, o sistema parasimpático se reativa. E o que é isso? O sistema parasimpático é todo um funcionamento que ativa a nossa imunidade. Então, quando somos cuidados e somos amados, nós somos mais saudáveis. Olha só, que bacana. Porque ativa a imunidade. Então, existe toda aí uma inter-relação entre o nosso psiquismo, a forma como nós nos relacionamos com o outro e com o ambiente, e o funcionamento do corpo e o funcionamento de toda a fisiologia, né, do organismo. E as mulheres não andam se sentindo muito amadas, né? As mulheres, de uma maneira geral, assim. Tu percebe isso, assim, no consultório, nas tuas pacientes, mulheres com 60 a mais, são mulheres que elas buscam mais saídas, hoje elas têm oportunidade de ter uma nova vida, mas elas estão, a maioria está só. Ou não? Como é que são os depoimentos, assim, em relação a isso? Fátima, são muito variados. São muito variados. A minha clínica hoje é predominantemente de adultos maduros, mas eu também atendo muitos adultos jovens. E eu acho que essa queixa das mulheres de não se sentirem amadas como desejam, eu acho que é algo que perpassa a adultez jovem e a adultez madura e a própria... Quer dizer que é uma coisa geral? Eu acho que sim. Eu acho que eu escuto muitas reclamações... Das mulheres? Das mulheres. E que reclamações são? Das mulheres e dos homens. Mas são reclamações diferentes, São reclamações diferentes. Os homens é porque não entendem a linguagem das mulheres. Mas como é que vão entender? Eles nunca precisaram entender. As mulheres resolvem tudo. Eles não entendem o que a mulher demanda deles. E as mulheres reclamam que tentam explicar e não são compreendidas. Então, existe aí um problema não só de comunicação, mas de desejo. O que as mulheres desejam, às vezes, se contrapõe ao desejo do homem. Tem um certo descompasso nisso. Os homens têm uma tendência a descomplicar tudo, a simplificar, e, às vezes, nesse processo, eles desqualificam um pouco a complexidade do afeto, que não é uma coisa linear. O afeto é muito paradoxal, às vezes. É óbvio, né? Então, eles não compreendem muito bem essa questão. E as mulheres, por sua vez, também têm muita dificuldade de dizer o que desejam, quando desejam, de uma forma objetiva.
O que eu observo é que as mulheres querem que os homens adivinham o que elas querem, sem que elas precisem falar. Porque entendem que isso seria uma conexão amorosa, poder antecipar o que ela deseja sem que ela precise falar. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer desde muito cedo, é trabalhar que as mulheres possam ser mais objetivas e que os homens sejam mais subjetivos, porque aí eles se encontram no meio do caminho. Você acha que isso é possível? Eu acho que sim. Enquanto houver vida na Terra, esperança. Eu sou muito otimista. Eu acho que a palavra, a fala feminina, ela vem muito ao encontro disso. Eu acho que as mulheres têm esta capacidade de tentar ensinar o outro a fazer diferente. E nós temos responsabilidade nisso, Fátima, porque nós criamos os homens que depois nós reclamamos deles. Tu acha que a gente é refém da própria criação? Acho que às vezes sim. Eu acho que as mulheres criam as filhas mulheres diferente do que criam os filhos homens. Mas e por que elas criariam diferente se elas foram... É um ciclo vicioso, é um ciclo que se repete, né? Em que a mulher reproduz aquilo que socialmente é esperado dela, né? Ao homem, o serviço, a mulher, a prestação do serviço. Né? Olha, é uma questão muito complexa. Sim. Tá? É como Freud dizia, afinal, o que querem as mulheres? É muito complexo isso, porque... Mas o que eu posso te dizer é assim, a mulher perpetua, inclusive, aquilo que ela reclama do próprio homem. O que eu quero dizer assim? As mulheres as mães dão mais liberdade, exigem menos dos filhos homens do que exigem das filhas mulheres. A mãe ensina a menina desde muito cedo a cuidar. E cuida do menino. E por quê? Onde é que está isso? Como é que isso se acontece? Em psicanálise, a gente diz que tem uma questão que eu chamo self-objetal passivo. Nome complexo. Eu vou tentar traduzir em meados e em português muito claro. Existe uma tendência a gente se identificar com aquilo que nos assusta. Muitas vezes, diante daquilo que nos assusta, que nos causa medo, a gente se identifica com esse modelo, reproduzindo o modelo, porque, de uma certa forma, isso nos protege. Sim. Se eu me comportar direitinho, eu não apanho. Então, eu vou tentar descobrir o que é me comportar direitinho. A criança faz isso. Né? Ela quer ser aceita, ela quer ser amada. Ela quer ser aceita, ela quer ser amada, nem que por isso ela tenha que restringir a sua originalidade, a sua espontaneidade e o seu jeito natural de ser. Mas onde é que entra a mulher aí como essa mulher que cria esse homem de um jeito mais... com pouca subjetividade e esperando só ser cuidado? E quando há uma identificação, é aquela coisa como ela não tem aquilo que o homem tem, ele faria um papel para ela, daria para ela essa... É uma coparticipação, uma sociedade. Parece que a mulher aí participa do poder que o homem tem se ela reproduzir aquilo que originalmente lhe falta. Sim. Né? Aquilo que Freud dizia da inveja do pênis? Eu não iria por aí. Não? Tá, então eu acho corta que... a inveja do pênis aí. Não, mantenha a inveja do pênis. Até para a gente poder discutir. Sim. Eu acho que existe uma inveja, sim, mas existe uma inveja de todas as benesses, de toda a liberdade, de toda a possibilidade. O que isso significa? Exatamente. Não a coisa em si. Não o pênis em si mesmo. Exato. Mas todo o poder que, historicamente, o homem teve.
desde o tempo das cavernas. Sim. Isso é uma coisa quase atávica, isso é uma coisa que está inculcada assim, dentro do psiquismo feminino e do psiquismo masculino. Sim. É quase uma coisa filogenética, né? Onde a mulher, se coloca de um jeito passivo, ela consegue ganhos. Eu nunca vou me esquecer de um dito popular que diz assim, bom, a mulher inteligente, ela se faz de pescoço. A cabeça é o homem, a mulher é o pescoço. Se ela for inteligente, ela move o pescoço para onde ela quiser. Mas sempre um lugar do subterfúgio, da inteligência emocional, do jeitinho, sem imposição. E de uma certa... A palavra não me vem agora, de uma certa manipulação. Sim. A manipulação é forte, mas eu acho que é justamente isso, assim, tem que criar um subterfúgio, tem que ser esperta, tem que usar da esperteza para poder conquistar algo que lhe seria de direito, mas que ela não entende como de direito, porque historicamente isso lhe foi retirado. Né? Nós vivemos anos, séculos, anos até é pouquinho dizer isso, séculos de submissão. Vivemos ainda. Sim. Com um discurso de desejo de que seja diferente. Mas ainda a gente pisa em ovos. Né? Acho que pisamos em ovos porque eu penso que nós também tomamos de empréstimo o jeito masculino de conquistar as coisas para a gente conquistar as nossas. Nós acabamos usando um jeito masculino. Em vez de criar o nosso jeito, com as nossas características, a gente acaba imitando um pouco o homem, tomando o homem como modelo. E eu acho que isso não é o jeito. Nós ainda não conseguimos encontrar o nosso jeito de nos impor, de fazer valer o que a gente pensa, de nos colocarmos no mercado de trabalho, de podermos usufruir, né, das nossas questões, respeitando as diferenças. Nós não podemos nos igualar porque somos diferentes em todos os sentidos. Sim. E trazendo de novo, não é, a velhice, neste lugar, parece que a mulher poderia estar chegando num lugar de liberdade, porque quando a gente diz que os homens querem voltar para casa, eles querem continuar sendo cuidados agora, enfim, né? Papai voltou, só que não tem mais filhinho, e a mamãe vai ter que cuidar desse papai, e as mulheres estão se dando conta que esse casamento é uma furada, né? Sim. Em que ela vai ter que cuidar muitas vezes de um homem doente. E qual a oportunidade que ela teve de vida, né? De ir para o público, para esse lugar, para essa praça onde o pessoal canta e dança, né? Então, me parece que, a partir disso que está se falando aqui, do material todo que eu achei lindo que tu mandou, é que agora está se percebendo que velhice não tem nada a ver com fragilidades, não compreensões e não capacidade criativa. Então, significa que, as mulheres chegaram num lugar de liberdade? Eu penso que no momento que a mulher criou os filhos, que ela pode se dar o luxo de não ficar em casa cuidando da vida doméstica, e ela tem o desejo de poder ir para o público, para o social, para o cultural, ela se dá a alforria. A libertação. A libertação. Por que eu digo que ela se dá? Porque o aprisionamento e a escravidão também nós nos damos. Sim. A gente se aprisiona, a gente se escraviza, porque isso é o ideal, né? Durante séculos, a maternidade, a esposa dedicada, a boa dona de casa, é o que era o atributo que as mulheres desejavam, né, como qualidade serem reconhecidas. Sim. Hoje não mais.
né? Mas eu penso que uma mulher de 60, de 50, 60, 70 anos, ela conquista uma liberdade, uma autonomia para dizer não a muitas coisas que ela disse sim. E isso é uma conquista importante. E eu acho que isso faz muita diferença no processo de envelhecimento. Mas isso não é de agora. Eu acho que na ópera, A Viúva Alegre, algo disso já se passava. É mesmo? Sim. Por que existe a metáfora da viúva alegre? Porque parece que a mulher, quando enviuvava, ela remoçava, porque a função de cuidadora deixava de existir, ela não tinha mais nenhum senhor a quem servir. E como as mulheres, né, eram mais longevas que os homens, elas ficavam viúvas e ficavam mais inteiras, com mais disposição para passear, para curtir alguns programas culturais, para ter uma vida diferente. E de poder, enfim, talvez escolher um homem da sua vida, um novo homem para si mesma, né? Sim, o que eu escuto no consultório é muito assim, tem que ser muito especial e mais novo. Ah, interessante, como é que é isso? Sim, porque dizer assim, pegar alguém mais velho do que eu ou da mesma idade significa voltar ao que passado. Ele está me buscando pra porque cuidar. Ele quer que eu cuide ele na velhice dele. Isso eu não quero, já cuidei o meu, já cumpri essa parte, então eu quero um mais jovem ou não quero nenhum. Sim. E eu acho que existe esse movimento. Ou existem casais que se relacionam muito bem, e eu tenho no consultório exemplos disso, mas é assim, ela na sua casa, ele na sua casa, cada um administrando a sua rotina e a sua vida, e se encontram para os bons momentos. Sim. Se encontram no fim de semana, se encontram para jantar, um dorme na casa do outro, mas o compromisso da rotina, o dormir junto na mesma cama, o dividir a cama, o dividir o banheiro, dividir o guarda-roupa, são coisas que as mulheres passam a detestar. E são símbolos, são espaços que são símbolos de um aprisionamento, de uma divisão, de algo que deu uma certa coerção, um encolhimento. A mulher se expande quando sozinha, quando viúva. Eu acho que a ópera já no nome já antecipava um pouco disso, né? A alegria enfim, a liberdade. Né? Mas que maravilha isso. Agora, eu te pergunto assim, como é que vai ser para as mulheres? Porque a gente está falando de um tipo de mulher, né, que tem acesso a uma série de coisas. A gente falou, é uma mulher que se cuida, ou seja, é uma mulher que se cuida porque ela dispõe de mecanismos para esse autocuidado. Um plano de saúde, né? Ela pode ter uma boa aposentadoria, mas muitas, assim, a gente vê que há um empobrecimento enorme das pessoas na aposentadoria. E muitas mulheres que abriram mão de si mesmas para entrar num casamento e não construíram uma vida pessoal com uma autonomia financeira, são mulheres com uma velhice difícil, né? E o nosso foco aqui são as mulheres. Como é que é essa velhice? Porque até a terapia, né? A terapia a gente sabe. É um luxo. É um luxo, né? E é caro, e para se poder escolher o tratamento psicoterápico, é necessário uma bagagem também, não é? De educação, uma série de coisas. Então, assim, como é que tu vê esse quadro, assim, né? Nos estudos que vocês têm feito? Eu vou te
comentar alguma coisa que tem a ver com a minha experiência profissional, porque no início da minha vida profissional eu trabalhei na Secretaria da Saúde, eu fui técnica científica e eu trabalhava com populações de baixa renda. Eu trabalhava no Morro da Cruz, eu trabalhava no Morro da Glória, e o meu contato era com populações com muito pouco poder aquisitivo. O que eu observava? Óbvio que as condições financeiras são precárias, óbvio que são pessoas que trabalham de sol a sol, que têm uma série de possibilidades muito menores de vida, uma vida muito mais empobrecida. Mas o que eu observava? As mulheres iam mais para o posto de saúde do que os homens. As mulheres usavam o posto de saúde para fazer seus exames regulares, para levar suas crianças. O cuidado consigo mesmo e com o outro, guardadas as proporções e a diferença material, eram as mesmas. As mulheres sempre puxando uma base econômica e de bem-estar social. Exatamente. E a maior parte das mulheres a remo de família, porque, e vou te dizer mais, e eram as mulheres de mais idade, eram as adultas maduras, eram as idosas que eram o baluarte da família. Com a sua pequena aposentadoria, fazendo um lar vicinal, costurando para fora, fazendo tricô, criando algumas formas de ter uma renda acrescida à sua aposentadoria, que sustentavam muitas vezes uma filha sem marido, os netos. Então, a força de trabalho, a capacidade de cuidado e de sustentação que a mulher tem, em qualquer nível social, ela se mantém. E o desejo por poder ter acesso a lazer, a cultura, ela existe também. É um outro tipo, né? É um outro tipo de diversão, é um outro tipo de possibilidade. É diversão. Mas Claro. vai no bailinho da terceira idade que na igreja tem que promove todos os sábados, vai no culto, faz grupos, porque naquela época eu lembro assim, tinha um grupo de enlutados, tem grupos que trabalham com a comunidade, tem horta comunitária, tem uma série de questões que as pessoas se envolvem. Eu não estou dizendo que é da mesma ordem, nem do mesmo tipo. Eu estou dizendo que o humano é o humano em qualquer circunstância. E tem psiquismo. Procuravam psicoterapia, eu tratava mulheres na sua maior parte. Eu acho que ao longo de 16 anos que eu trabalhei na Secretaria da Saúde, se eu tive 3 pacientes homens, foram muitos. Eles não vão? Mas eu trabalhava com psicoterapia de orientação analítica, com as minhas pacientes das populações menos favorecidas, de baixa renda, era uma vez por mês, e elas se beneficiavam mais com uma sessão por mês do que as pacientes que eu via 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no consultório. Porque a resiliência, o desejo de melhora, era tão maior que o aproveitamento era melhor. Interessante. E o vínculo se mantinha uma vez por mês, a cada 15 dias da mesma forma. Que interessante. Não é à toa que diz que é a vida na comunidade, né? Porque agora cada um mora nos seus prédios, ninguém conversa, e onde há maior relação, parece haver, que são nas comunidades mesmo. Sim. Né? E para onde a gente vai com esse futuro da velhice, hein? A gente vai viver, nós estávamos falando que quem está nascendo agora vai viver mais de 100 anos. E que vida que a gente vai ter daqui para frente? Tu sabes que isso é uma pergunta muito interessante. E eu já disse que eu sou muito otimista, e todos os meus estudos assim me dizem que não é ilusório. Por quê? Porque hoje, nós que temos 50, 60, 70, 80, não temos modelos de envelhecimento com os quais nos basear. Nós somos a novidade. Nós somos os novos velhos. Somos nós que vivemos pela primeira vez essa possibilidade da longevidade em massa, né?
nós estamos deixando um modelo que vai ser inspirador para as novas gerações. E o que eu vejo é que nós não tivemos tempo de nos preparar para essa última etapa da vida, para vivê-la usufruindo com toda a plenitude, toda a possibilidade. Nós estamos construindo o caminho ao andar, mas nós estamos deixando uma trilha para as pessoas que virão depois de nós. Então, o que eu vejo é que os jovens, já inspirados na nossa experiência, eles começam a preparar melhor a sua velhice. Eles começam a cuidar mais da saúde. Eles começam a fazer exercício físico, a cuidar para não ter um colesterol alto, para não perder massa magra, para ter musculatura, para deixar a sua coluna mais rígida, em vez de ter problema de coluna e sair atrás de fortalecer os intercostais para não ter tanta dor, porque nós não tínhamos a cultura do exercício físico. Isso é uma coisa que surgiu à medida que nós fomos envelhecendo. Então, eu acho que as novas gerações vão se preparar muito melhor do que nós para o seu processo de envelhecimento. Então, eles vão chegar com 100, 102, 103, 104, sabe-se lá quanto, com outra vitalidade, com uma rigidez maior. Se nós estamos conseguindo isso e a gente já está correndo atrás do prejuízo. Porque eu entendo que hoje nós somos adultos muito rígidos. Rígidos traduz. Com muita firmeza, com muita vitalidade, firmes, com sal. Mesmo que a nossa saúde não seja tão boa, nós temos recursos, a gente procura os recursos para diminuir o prejuízo e podermos seguir vivendo. E acho que nós somos muito plenos. Eu acho que nós nos damos conta que temos um potencial criativo, nós queremos ir atrás de coisas novas, nós nos desafiamos. E isso a gente foi fazendo enquanto caminhamos. As novas gerações vão estar se preparando para isso. Então, acho que eles vão chegar ainda com mais plenitude, com mais vigor, e tomando a nós como modelos, vão poder construir o seu processo de envelhecimento de forma muito mais eficaz e efetiva. Eu sempre digo, a gente tem que preparar o nosso envelhecimento enquanto nós somos jovens. Nós não tivemos essa oportunidade, os mais jovens terão. A gente tem que cuidar do velho que nos habita desde sempre. Dentro de cada um de nós já existe o projeto de velho que nós seremos. Então a gente tem que cuidar desse velho para que ele seja um velho bonito, belo, muito mais belo do que bonito, porque o bonito fica atrelado à estética e o belo à essência. E é isso que a gente tem que procurar trabalhar e conquistar, né? Porque se viver mais tempo é uma conquista, envelhecer é uma arte. A gente tem que ser artista. Oh, que maravilha! Gente de Deus! Que maravilha isso! Que depoimento interessante! E é bem isso. Caminante, não há caminho, se hace caminho al andar. Ou seja, é isso que tu falou, eu acho incrível. O que está se deixando, ao contrário de nós estarmos num estaleiro ou num lugar de não incômodo para a sociedade, nós temos que fazer exatamente isso que tu está falando, que é sermos presentes e acreditarmos que a gente tem que ser atuante. Nós aqui na Fala Feminina, tu no teu consultório, com esses teus estudos maravilhosos. Esses estudos estão abarcando um grupo nacional? Como é que isso está acontecendo? Sim, sim. A gente tem um curso onde a gente divulga um pouco da teoria e da técnica, preparando profissionais para trabalhar com essa faixa etária. Nós temos um curso de especialização para isso. É um curso novo? Sim, sim. É um curso que tem 4 anos. Tá? Nós já formamos 4 turmas.
Mas, independente disso, a gente está divulgando isso a nível nacional e internacional, porque nós vamos ter agora o 4º Congresso sobre Adultez Madura. Inclusive, já te convido para o próximo, que será em agosto. Convida aqui os nossos... Convido a ti e a todas as pessoas que estão nos ouvindo para o próximo congresso, para o 4º Congresso de Adultez Madura, que vai ter como tema Baby Boomers, adultos maduros desafiando o tempo. Vai ser em agosto. Aqui em Porto Alegre. É online. Online. É online, sim. Nós temos convidados do exterior, nós temos convidados a nível nacional e pessoas aqui também do Rio Grande do Sul que a gente convida e chama para pensar esse tema, porque essa é a nossa proposta, assim. Que o nosso conhecimento não se encerre em nós mesmos, eu e a Adriana Mendonça, mas que também a gente possa divulgar em termos do Rio Grande do Sul, do Brasil e o exterior. E quando tu fala os baby boomers, só para explicar, que é onde a década que nós nascemos. Exatamente. Né? Que é na década de 50. A gente não aparenta, tá? Mas a gente está criando caminho porque nós somos jovens. Não, tu concorda, né? Com certeza. Então, a jovialidade independe da idade, né? Total. É um preconceito achar que é jovem quem está entre os 23 e 45 anos. Eu não sei tu, mas eu gostaria de dar meu depoimento e dizer que aos 20, 30 e 40 eu era muito velha. Porque eu acho que a velhice, é um lugar que ele não tem idade, é o medo, é a não coragem de se experimentar, de ousar. E tu só consegue ir além e ousar quando tu já te conhece e tu sabe do que tu é capaz. Né? Exatamente. Então, eu vou ler aqui antes de nós terminarmos, que a gente está fechando 1 hora. Eu sei que vocês vão amar isso. Se vocês assistiram até aqui, olha, que alegria poder dividir com vocês isso, né? Essa conversa. Antes de tu ler, deixa eu só dizer uma coisa assim. Claro. Eu fecho em gênero, número e grau contigo, porque eu também sou da década de 50 e eu posso dizer a diferença que fez na minha vida a partir dos 50 anos. Eu sou muito mais criativa, eu sou muito mais desinibida, eu sou muito mais eu mesma. A minha produção intelectual, pessoal, a minha vida de uma forma geral, mudou vertiginosamente. Por quê? Porque a gente se dá liberdade de ser quem a gente é, a gente se reencontra consigo mesmo e a gente se autoriza coisas que antes a gente não se autorizava, aprisionada numa expectativa que o outro tem da gente. Com o amadurecimento, a gente espera aquilo que a gente pode dar de melhor para a gente mesma, não para o outro. E isso faz toda a diferença. Fico por aqui. Maravilha! Eu quero muito te agradecer. Eu acho que foi um episódio riquíssimo, trazendo ideias inovadoras para uma situação que está congelada num entendimento totalmente errôneo, né? Que não tem nada a ver com a realidade. E eu fecho lendo uma frase de Ney Matogrosso, com mais de 83 anos, que diz: meu corpo está envelhecendo, eu percebo, mas tem uma coisa dentro que permanece. É engraçado isso. Eu acho que as pessoas temem esse pedaço da vida. Eu não tenho medo. E, portanto, eu tenho preservado dentro de mim uma coisa que aqui fora está mudando, mas dentro está aqui, existe. E eu não sei dizer o que é. Não é a criança, não é isto, mas é uma coisa que está preservada. Eu acho que só mais uma pergunta. Que coisa estaria preservada, na tua opinião? A essência. O belo que tu falaste. A essência, aquilo que nós somos independente do tempo. É o nosso Kairos. O Kairos. Vamos ao Kairos. O tempo de dentro. Tem o Cronos, que é o tempo de fora, e o Kairos, que é o tempo de dentro. Exatamente. É aquilo que marca a nossa subjetividade, é a forma como a gente viveu o tempo.
Os momentos de prazer, de desprazer, de gratificação, de frustração, aquilo que nos institui sujeitos, é o Kairos, é a nossa essência. Isso não muda. O que muda é a casca, não o caroço. E caroço no melhor sentido aqui, né? Aquilo que faz com que a polpa se acomode no seu entorno. Isso é a nossa... É isso que fica, isso que permanece, isso que a gente tem que cuidar muito sempre. Muito obrigada, adorei. Eu adorei estar aqui contigo.